Boa noite, senhoras e senhores, com vocês, José Gama. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado. Não sei, vamos só controlar o microfone. Se puder estar assim mais próximo, é ótimo. Ok. Está-se bem, né? Isso não é Consegue-se ouvir, né? Consegue? Estão a ouvir bem? Tá. Tranquilos? É? Regi, qualquer coisa apita, hein? José, bem-vindo. E bem-vindo a Angola, né? Tu ainda não vives cá, porque eu estava-te a perguntar. Tu foste, não era suposto ficar. Quando é que voltas? Provavelmente dentro de 2, 3 anos, depende, vamos lá ver como é que as coisas vão estar. Aí estás a apontar para o próximo mandato. Estou a ver. 2, 3 anos, vês naquela altura em que estão a dar os 4 milhões. Vais formar um partido? Não, nunca pensei em formar um partido. Ok. Mas estás a Aliás, pensar. já temos vários partidos em Angola. Eu acho que o mais fácil é, se calhar, um dia nos alistarmos num partido e ajudar esse partido a crescer. Mas tu revês, tem algum partido, algum que já existe? Angola tem muitos partidos e muito sinceramente, não vejo ainda um partido que possa me rever. Exatamente, se calhar. Se calhar pode surgir um. Aqui eu vejo duas hipóteses. Ou nós fazemos um partido Frankenstein, que é tipo, tiras um bocado daqui, um bocado dali, um bocado dali, um bocado daqui, e fazes um partido. Tiras um bom bocado, não é um bocado, não é qualquer bocado. Um bom bocado daqui, um bom bocado daqui, e faz um partido. Ou rezamos, todos os que existem morrem e cria-se novos. Nesse caso seria mesmo um Frankenstein, porque Frankenstein foi um monstro. Isso né? é o monstro Frankenstein, Um monstro. que era para fazer uma coisa como deve ser. Porque nesse momento parece que são um Quer dizer, um monstro. monstro para depois engolir os outros. Pois. Ok. Né? Deixá-los já assim meio. Eles já estão, né? Mas só para sentir assim um gosto meio. Não aguentam. Uma adjudicação, mas não faz nada. Pronto, vamos lá ver. Qual é a posição preferida dos relógios? A posição preferida dos relógios. Posição em que sentido? No pulso? Quando a produção manda isso, só manda. Eu também só estou a ler. Ok. Quer dizer, quando o presidente faz discursos, eu não vos pergunto o que isso quer dizer. Eu não vos vejo a fazer isso. Não, Aqui mas só me mandaram isso. O relógio não tem preferências, né? Acho eu. Não sei. Não tem preferência porque não é um ser humano, né? Ok. Ele não pode ter uma posição preferida. Nós é que temos que ter preferência por eles. Pronto, aqui a produção mandou assim. Qual é a posição preferida dos relógios? A resposta, de quartzo. Posição de quartzo. Quartzo. Vamos chegar lá em casa, vamos chegar lá. São muitos anos fora, são muitos anos lá no estrangeiro, tá vendo? É possível que em algum momento da história de Angola, no tempo do Zé Eduardo, a Unitel tenha feito publicidade no Clube K? É possível que eu já tenha visto banners da Unitel no Clube K? Não, nunca teve publicidades. Aliás, não é só a Unitel, nenhuma empresa ligada a figuras do regime teve, ou melhor, colocava publicidades no Clube K porque eles entendiam que, ao fazê-lo, estariam a ajudar o projeto ou o clube a crescer. E isto era contra a vontade deles, né? O objetivo era anular o Clube K. Portanto, colocar publicidades ali ia ao desencontro. Ok. E como é que surge... Bem, pelo que eu vi, o Clube K surge em 2002. Correto. Coincidência das coincidências, o Savimbi morre em 2002. Mas essa é uma coincidência, ou não? É uma coincidência, sim, porque ele surge em 2002, porque na altura éramos um grupo enorme na diáspora e sentíamos que havia necessidade de ter um órgão para publicitar as nossas ações culturais e sociais. Então criamos o site, que surgiu nesse sentido. Depois, mais à frente, como havia um vazio também de informação em Angola, os partidos, os músicos, os rappers foram também mandando-nos, né, as suas informações
e acabamos por não só servir a diáspora, como também o pessoal da sociedade no geral angolana. Então, houve a necessidade de evoluir até os dias de hoje. Por isso é que quem lê o Clube Capa, numa primeira fase, pensa que é algo de angolanos que estão aqui, porque ele passa mais informações daqui, né, do que de lá. Então, mas tu achas que, imagina, há mais informação de cá no Clube Capa do que no Jornal de Angola, por quê? Porque assim, as pessoas aqui querem ter, no geral, aliás, querem ter informações em primeira mão. O que está a acontecer? O presidente, vamos dizer assim, e o presidente viajou, melhor, foi inaugurar às vezes uma loja, um supermercado, e as pessoas querem saber quem é o dono, como é que isso funciona, quem vai ser nomeado, por que é que este foi exonerado. E o Jornal de Angola não te dá essa resposta. É um ângulo morto. E o Clube Capa, no geral, dá-te estes dados, né? Tipo, pá, o José Eduardo está doente, mas o Jornal de Angola nunca te vai dizer, o José Eduardo, o João Lourenço, nunca te vai dizer o que é que ele tem. E portanto tem que ir um bocado mais a fundo. O João Lourenço, as pessoas estão a reclamar nas redes sociais, senta-se com as pernas abertas. Exato. O Clube Capa às vezes é capaz de dar resposta a isso. Dizer, não, olha, ele tem, já uns anos atrás, publicitamos que ele tinha problema na próstata, coisa parecida. As pessoas vão entendendo porque é que ele sente assim. Porque enquanto não há resposta, as pessoas vão pensar, provavelmente tem problemas de ética, de não saber estar. Pois, eu estava aqui a pensar, se eu fosse o Jornal de Angola, não querendo dar as respostas do Clube Capa, pelo menos punha lá um senhor de etiqueta, como é que se escreve, como é que se pega num copo de champanhe, como é que se cruza as pernas, por exemplo. Ok, então, e neste caso, como é que vocês controlam? Por exemplo, eu vejo que muitas vezes tem uma notícia no Clube Capa e depois fonte Clube Capa. Não tem a fonte do jornalista. Porque a maior parte das vezes eu sinto que nem são jornalistas que escrevem ali. Isso por quê? Porque eu vejo muitos erros. E é transversal. O país todo dá muitos erros, mas aquilo é um site de informação e tu notas que, primeiro, a fonte não é eu estou habituado a ver o nome do jornalista. E depois vejo muitos erros. Então, como é que tu trabalhas para evitar isso? Ou como é que nós, deste lado, nos sentimos mais seguros a ler uma informação vinda do Clube Capa? No geral, nós não identificamos o nome dos jornalistas, porque isso tem a ver também com o contexto, a forma como nós nascemos. Foi num período que havia perseguição aos jornalistas e nenhum jornalista queria dar o rosto. Boa. Tanto mais que no início também ninguém nos conhecia, né? Exatamente. As pessoas só começaram a associar-nos a nós, acho que se calhar há uns 5, 6 anos. Vocês nasceram como a maior parte das empresas em Angola, é um segredo de Estado. Pois, de forma anónima, né? Exato. Também ninguém sentia a necessidade de mostrar. Dar o rosto. Entendíamos como o importante era informar, passar a informação. E não necessariamente fazer publicidade dos nossos rostos, dos nossos nomes. E isso foi assim durante muito tempo. Eu lembro que uma vez a PGR estava a nossa cola, a nossa traje. A PGR, a mesma da Isabel? Não, essa é outra. Não, a anterior, o general João Maria de Sousa, e eles depois recorreram aos serviços de inteligência para identificar, né, quem é que era. E os dados que tinham, depois percebemos que eram errados, não estavam certos. Oh, nice. Pois. Dá jeito, então. Percebemos, pronto, que os serviços de inteligência, se calhar, não são tão inteligentes. Não, de facto são, né? Não se deve subestimar, mas aí eles não apanharam. Então não Porque são. Também, uma coisa também que ajudou é que nós também próprios atuamos como serviço contra a inteligência. Queres ser inteligente? Eu sou mais inteligente que tu. Pois, isso aconteceu por quê? Porque há uns anos nós conhecíamos, eu pessoalmente conheci um indivíduo que trabalhou no gabinete do Jonas Savimbi, e ele era instrutor da segurança do Jonas, e esta pessoa dizia, olha, vocês que fazerem esse tipo de trabalho precisam de conhecer as técnicas de inteligência, também
atuar como tal. E perguntava como é que se poderia fazer isso. Estávamos, de facto, interessados, porque se não percebes isso, é a inteligência que depois pode te penetrar, é assim que se diz. E isso que tu estás a dizer é o que aconteceu ou tentaram que acontecesse com o Camunda News aqui há uns meses, quando tentaram fazer com que aquilo fosse uma televisão digital, por exemplo? Eu acho que o que aconteceu com o Camunda News foi no sentido de os regimes como os nossos, né, procuram sempre identificar quem é que está por trás desse projeto, quem são os familiares, etc. Então ele simula que quer saber a legalidade, né, do órgão, manda uma carta, eles vão lá se apresentar e aí já sabem faz quem toda a coleta de informação. Aprendeste bem. Sim, senhor Jonas morreu, mas olha aquilo que ele deixou. Sim, senhora. E relativamente aos erros da língua portuguesa, como é que principalmente vocês não estão cá, pois. Como é que tu geres isso, sendo que já é por si só um problema nosso? Já é um problema, de facto. É uma luta contínua que não devemos parar, deve continuar. E muita gente também, articulistas, enviam-nos artigos, né? E às vezes também vem com erros, muitas das vezes não damos conta, mas eu acho que a receita a levar em conta é, se calhar, no futuro, arranjar aí uns revisores. Revisores. Porque também, assim, muitos erros, por vezes, tu estás a ler e quando apanhas um erro, dói, desencoraja as pessoas. Retira um pouco também da seriedade, né? Ok, definitivamente. Tu estás nisto 20 anos? 20 anos, faz agora 20 anos. Estou nisso há 20 anos, né? Porra, parabéns. Né? 20 anos em underground também. Né? Eu sei que vocês nem conseguem manter uma relação de 2 anos, portanto, 20 anos eu acho que é props. E principalmente porque é a revelia do Estado. Portanto, é um projeto, ou já não é um projeto, é uma realidade que vive a tentar fazer o contrabalanço, não é? Basicamente. Eu acho que o segredo é o facto de estarmos fora do país, estarmos num outro environment, isso também conta. Um pensamento. Estás aqui a escrever sobre as eleições, suponhamos, sobre a fraude, tens a certeza que ninguém vai bater a porta para vir roubar o teu computador ou te assaltar. Eu acho que isso também... Sim, isso também contribui para ter... isso também contribui aqui, é só para te avisar que aqui não batemos a porta, assaltamos só. Esse de bater a porta não sei onde é que se conhece. Pois, exatamente. Então, nesse sentido, tu sentes que, porque estás nisto há muito tempo, a minha dúvida é perceber, porque há muita gente que diz que as coisas melhoraram e muita gente diz que as coisas pioraram. Okay. A ideia é tentar perceber a nível de responsabilidade criminal, desde o tempo de Zé Eduardo e agora com o João Lourenço. O que é que tu achas? Como é que isso está? Bom, eu olho isso para a seguinte forma. Durante muitos anos, o presidente João Lourenço foi secretário-geral, aliás, foi o homem da informação do MPLA, foi secretário-geral, e eu olho o regime como um regime eduardista. Ok, Pois ainda. O presidente foi escolhido por José Eduardo dos Santos, os generais foram promovidos por José Eduardo dos Santos, os ministros ainda são de José Eduardo dos Santos, a polícia ainda mata, como no tempo de José Eduardo dos Santos, até de forma pior. E, portanto, por mais que se queira se distanciar dos Santos, o sistema, o regime ainda é dele. E o que acontece é que nós estamos... eu olho para João Lourenço, né? Aliás, ele tem como ídolo José Eduardo dos Santos. Ok. José Eduardo dos Santos. Calma. Você não pode dizer assim tanta informação. Portanto, o João Lourenço tem como ídolo José Eduardo dos Santos. Sim, eu vejo isso pelo que ele diz nas entrevistas, etc. Vejo ele como alguém com poucas referências, né? E a referência dele... Não, basta ver nas imagens, ele quando ia visitar o outro no Miramar, a forma... Igualita, né? Não igualita, todo emocionado, que ele gostava dele. Ele via Eduardo dos Santos, o Eduardo dos Santos era o rei. E ele
era o príncipe. Oh. E há também outros príncipes. Então, ele queria já ser o rei. Ok. Então, ele mata o pai. Ok. Né? Então, ele matando o pai, ele torna-se já o rei, mas ao mesmo tempo vai anulando todos os outros príncipes. Yeah. Tudo que é concorrência ele anula, que são as Isabéis, Copelipas, Dino. Ele detesta tudo aquilo que estava à volta do rei, porque ele quer ser um rei, né? Um novo rei, Yeah. e só sem concorrência nenhuma, sem ameaças. Então, ele vê Isabel, tem um poder financeiro, pode patrocinar A, B, C, e ele acredita nisso, porque na última audiência, ano passado, que ele teve com Samacuva, e ele transmitiu essa mensagem, não, com Samacuva não, com os filhos de Savimbi, ele transmitiu essa mensagem que a Adalberto, a UNITA, estava a ser patrocinada por grupos internos, os filhos. Ok. Pronto. Então, ele quer ser o rei, e conseguiu. Daí que percebo também esse combate à volta da Isabel, né? Um combate sem tréguas. Então, ali no fundo é uma disputa de filhos, né? Um é filho político, outro é filho... Um é filho da mãe, outro é filho da fruta. Não, um filho político ou ideológico, outro é um filho Querido. natural. Daí essa Pródigo. luta. Então, voltando atrás, Responsabilidade nada também. mudou, né? O Ok. sistema continua a ser o mesmo, né? Nós temos ainda ministros de há 10 anos, 20 anos atrás, as práticas são as mesmas. Então, e, aliás, até as coisas, em termos de direitos humanos, continuam a ser a mesma, em termos do controle sobre os tribunais, continua a ser o mesmo, não houve reformas do Estado, então a coisa continua. Nós tínhamos até aqui, o Zé Eduardo deixou o Fundo Soberano, que tinha dado ao filho, né, a brinquedo, e o Fundo Soberano não foi alterado até aqui, continua a ser fiscalizado por decreto presidencial, é o único do mundo, e geralmente os fundos soberanos em todo o mundo, eles são geridos por 3 entidades, que é o Banco Nacional, o Parlamento, e etc. E o nosso continua a ser presidencial até agora, né? Quer dizer, já passou 5 anos e continua a ser a mesma coisa. Por isso é que dizia que o regime eduardista, o João Lourenço, procura fazer tudo aquilo que o outro fazia. É normal, né? Se aprendeste com isso, é isso que tu... Se só tiveste isso a vida toda, é isso que tu vais fazer. É normal porque ele cresceu ali no partido, cresceu, a ascensão dele política deveu-se a Eduardo dos Santos, né? Ele não conviveu com Neto, não conviveu com Lara, sempre foi Eduardo dos Santos, Yeah. e muitos deles... A base é aquela. A base é Eduardo dos Santos, a forma de... Até muitos de nós, né? Muitos de nós, por exemplo, quando estamos a olhar para João Lourenço, a ideia, a imagem que vamos buscar é de Zé Eduardo, mesmo até muitos não gostando de Zé Eduardo. O Zé Eduardo continua ainda a ser a referência para muitos de nós em termos de estadista. As pessoas, quando olham para João Lourenço, as gafes, às vezes que dá, as pessoas dizem, não, mas dos Santos não era assim. A nossa referência ainda é... Mas isso é porque o dos Santos Ainda é jogava Eduardo dos damas, Santos. esse Sim, gosta não. de xadrez. Não, veja uma coisa, nós fomos para as eleições e nas eleições as pessoas procuraram votar também alguém que é próximo de Eduardo dos Santos, em termos de ser gentleman, cortesia. ACJ, né? Exatamente. Porque eu acho, e o ano passado eu dizia isso, as pessoas não pensavam que era piada, se calhar era. O ACJ é parecido com o Zé Eduardo, só que é mais claro. E não tem dinheiro. Mas é isso. Esse cara não tem tantas, não. Não, no fundo, nós gostamos de pessoas educadas, né? Ok. E depois nós fomos colonizados 500 anos pelos portugueses, e a influência portuguesa é muito forte aqui. É. E nós, quando vamos também votar, aquele que está a falar bem Melhor. o português, Parece. perto dos portugueses, Parece. nós temos mais inclinação, né? Por aquele do que alguém que está com sotaque do Reino do Congo ou do Sul. Nice. A influência dos 500 Angola era anos assim de- tão importante que a nossa colonização foi bem mais intensa. É possível que tenha sido dessa forma, né? Porque nós, de facto, Foram era uma 500. colónia... Foram 500 anos de colonização, né? não dá para coisa. E veja até os próprios partidos, não diria a UNITA, a FNLA, o MPLA, a forma como nascem,
eles nascem imitando também o colono, né? Porque o Salazar tinha um sistema de partido único, embora ele fazia também lá as suas eleições fraudulentas, e eles foram copiando para substituir também aquele sistema de Salazar, né? Salazar tinha uma PIDE e nós criamos também uma DISA, que fazia a mesma coisa que os outros. Então nós somos o novo colono. Sem sombra de dúvidas, o MPLA e a UPA não nasceram para democratizar o país, nasceram para substituir o colono e ter também, basta olharmos para os seus estatutos, nenhum deles tem o item de democracia. Só depois surge um terceiro partido, que é a UNITA, como ela já encontra concorrência, então ela faz o desafio aos outros para irem para o voto. Daí que a UNITA é a única que no seu estatuto, né, inicial vem o item democracia, para competir o poder pela via do voto. Portanto, a UNITA, no fundo, os outros todos nasceram para ser igual, implementar um sistema de partido único. E a UNITA, embora tinha também no seu item democracia, mas também se formos ver a forma dela de atuar, nós tínhamos aqui um sistema de partido único, a UNITA tinha lá o seu, mas era igual ao daqui, né? Mesmo até hoje, se nós olharmos para a UNITA, a estrutura da UNITA também é de um partido-Estado. A forma como a UNITA se relaciona também com os outros partidos nunca é no mesmo pé de igualdade. Exatamente. Ela olha somos os campeões dos derrotados, mas somos ela campeões. Ela que é o Estado e os outros são as subunidades do Estado. Ou seja, a oposição e o resto da oposição. Porque a UNITA também não pode pensar que é governo, porque nunca foi, né? Mas é tipo, nós não somos governo, mas atrás do governo estamos nós. E depois está o resto. Mas é um bocado nesse sentido, né? Não, ela era partido-Estado, ela tinha exército, tinha cofres, né, que são os diamantes, tinha zonas, tinha população, tinha embaixadas, né, missões diplomáticas. Era um Estado. Não? Até hoje, se nós olharmos para a UNITA é o único partido que tem banda musical, tem coro, Lussati! Sim, a UNITA tem isso. Não vimos isso no óbito do velho Jonas, que a banda musical, todos eles de preto, de verde, que até estavam a pensar que é um exército escondido. Quer dizer, é uma cultura de partido-Estado. Se nós formos ao sovismo, aqueles guardas que estão lá é uma empresa de segurança da própria UNITA, né? Então, ela até hoje tem uma conduta de sente-se como um partido-Estado que não difere muito do MPLA na forma. A diferença é que um está na oposição e outro no poder. E outro está no poder. Ainda bem que diz isso, por duas razões. Primeiro, pelo que tu disseste, nós podemos concluir que nós somos colonizados há 47 anos. Mas, precisamente por causa disto, não será, porque da mesma forma que os partidos acabam por ser a semelhança do colono, não será a UNITA também depois a mesma coisa que o MPLA, na medida em que a UNITA nunca teve outro exemplo, outra referência. A única forma que a UNITA conhece de governar é a do MPLA. Então, não será que a UNITA, precisamente por causa disso, também tem faltas de referência? E então... porque eu vejo muitas dificuldades, por exemplo, na comunicação. E eu vejo dificuldades na comunicação do MPLA. Então eu penso, se calhar, filhos da mesma mãe... Não, a UNITA sempre teve mais referências ao MPLA, né? Porque as alianças que o MPLA teve eram Cuba, a União Soviética, e a UNITA tinha os Estados Unidos, a Alemanha, a África do Sul, e a UNITA, mesmo a partir das matas, procurou... a UNITA tinha até na Jamba um hospital regional que até os próprios namibianos iam para lá. A UNITA tinha nas matas fábricas de botas, tinha um sistema de autossuficiência. E isso tem a ver também com as suas alianças. A UNITA tinha um sistema de comunicação, ela conseguia comunicar-se da Jamba até Portugal, até a Alemanha, sem passar pelos serviços daqueles países. Sim, mas essa UNITA que tu falas é categoricamente a UNITA do Savimbi. Porque a partir de 2002... Não, mas eles podem não ter mais os meios financeiros, aquele poder que têm, mas as práticas técnicas. Veja uma coisa, quando há eleições, se nós notarmos,
os dirigentes da UNITA, o Sapinal e os outros, se nós notarmos, estão sempre com os Motorolas. Ok. As comunicações, quer dizer que ele não confia nas comunicações do governo, usam telefones satélites. Né? E o que é que tu achas que isso diz do país e depois de quem quer ser governo? Ou seja, imagina que eles ganham as eleições, eles vão continuar a usar os Motorolas ou vão começar... Não, ele usa o Motorola porque ele teme que que o Estado, né, vai controlar vai empastelar as suas comunicações. Então, como ele procura, a UNITA procura sobreviver, se protegendo também, né, das armadilhas que o Estado poderá fazer contra eles. A UNITA tinha um serviço de inteligência, já não existe, né, mas as pessoas estão aí, as práticas, os modelos, todos eles conhecem. Então, eles usam ainda as suas aquilo que eles faziam, né, para se proteger daqui do Estado. Ok, então agora vamos imaginar que a UNITA é poder, atualmente. E o MPLA esteve no poder esses anos todos. A polícia, os comandantes, os generais, não sei o quê, isso tudo, em condições normais, neste momento está aliado ao governo atual. Que vais fazer o quê? Só para tentarmos perceber fisicamente como é que seria o dia seguinte. Vais tipo exonerar todos e buscar novos, e esses novos vão ser só da UNITA? Vais fazer um gurn? Não, a UNITA tem estado a se ensaiar, né, para conviver também, governar com pessoas que aliás, as Forças Armadas, os órgãos de segurança são estruturas republicanas. Exatamente. E a UNITA vai procurar respeitar essas estruturas. Aliás, nós aqui em Angola e também em muitos países do mundo, no Estado, as estruturas mais independentes, mais organizadas e menos politizadas são as Forças Armadas. Neste caso, a Angola também é uma realidade. Agora, a polícia é que tem um grande problema. A nossa polícia tem uma mentalidade partidária. Quando ela procura proteger o chefe do partido, né? É assim que foram educados. E aí a polícia vai ser um problema. Vai precisar de ser reformada para ter, por exemplo, hoje um polícia é capaz de matar, né? E sabe que nada lhe vai acontecer, né? E sem remorso nenhum. No sistema republicano, em outros países, o polícia se matar, ele sabe que vai ter a vida dele ali arruinada. Portanto, a UNITA, um outro partido, o dia que ganharem as eleições, terão de ver formas de reformar e tornar a polícia, sobretudo, numa força republicana. A polícia e a receita que há o que tem que se fazer é as nomeações. As nomeações têm de passar a ser por via de concurso. O comandante-geral da polícia, como acontece na África do Sul, o comandante-geral da polícia, o chefe da inteligência, ele vai para um concurso, faz um concurso, passa pelo parlamento, e ele cumpre um mandato de 3 anos. Ele não pode, enquanto ele está ali, não pode ser exonerado, a menos que ele cometa uma grande infração. Porque isso ajuda a ter estabilidade. Porque se não faz isso, o que é que acontece? Amanhã o presidente sonhou mal contigo, né? Tira-te. Foste com caraças. Exatamente, tira-te. Então, para ver estabilidade... Aliás, nós estamos a ver aqui o que é que acontece no governo de Luanda. Todos os anos, tu mudas de governador, né? O governador entra, ele pede aí 100 dias ou 3 meses, ele depois muda os administradores, esse depois tem mais... outros querem mais governar durante aí os primeiros 100 meses, né? Quando tu das conta, para estar fim do ano, mês seguinte, o presidente tira novo governador e sempre assim depois. Isso provoca, né, acaba por produzir atraso total nas estruturas, nas unidades estatais daqui das bases. E como é que nós, se calhar só com a Constituição, é que nós conseguíamos entalar o presidente e entalar o governo? Ou seja, criar bases que sejam independentes da vontade do governo e independentes da vontade do presidente. Pronto, nós temos daqui um problema que é um presidente que cresceu no sistema de partido único, continua a cultivar a mentalidade de partido único, né?
que a prioridade é o partido, depois primeiro vem o partido, depois é que vem o Estado. Yeah. E, de facto, tem sido difícil, porque, no fundo, o que nós notamos é que nós ainda estamos a viver uma crise de presidentes, né? Isso provocada pela... Morreu o Neto, governou durante 3 anos, e ele estava numa fase que estava já a ter entendimento com Jonas Savimbi para a paz, para o calar das armas. Depois vem o presidente dos Santos, só em 85 é que dos Santos começa a se reafirmar no poder, depois vem um multipartidarismo, depois é aquela fase que ele também se transforma, vem corrupção e etc. É esse atraso todo. Ele sai, está naquela fase doente, não consegue preparar ninguém, e depois encontrou, ele tinha um burô político, poderia pô-los aí a fazer coisas. Não, a eleições internas, mas ele já tinha pressas e escolhe alguém, né, que ele também nem sequer fez uma due diligence para ver se a não, pessoa achas tinha que não? perfil. Achas que não? Eu acho que não, porque no fim o dos Santos morreu Já vamos chegar aí. aborrecido com outro, né? Mas assim, eu não acredito. Meu presidente, mesmo, não, 38 anos. 38 anos a nos fatigar e não ia pensar no próximo Wii para lhe fatigar também. Me batem. Para mim, eu acho que o presidente está muito feliz na campa. Porque para tudo que nós vivemos nos últimos 5 anos, ele diz, não queriam, tá aí, Não vou te mentir. A grande diferença é que ele, o riso dele era, Mas ele deve estar bem contente porque nós estamos a passar mal. Nós estamos a passar mal. Ele provavelmente disse, está aí, 38 anos. Só vos dei 5, ainda faltam 5. E por falar nisso, essa ideia de mais 5, de um outro mandato, um terceiro mandato, como é que isso te caiu, tendo em conta que o presidente nem foi o mais votado na Assembleia de Voto dele? Nós começamos a perceber que o presidente tinha planos de ficar mais tempo no poder. Primeiro, na campanha eleitoral, houve um discurso, uma das vezes, que ele dizia que não se governa apenas em 10 anos. Aquilo já estava a dar um sinal. Depois, quando ele tem uma governação, começa a nomear mulheres para certos cargos. Nós percebemos que aquilo não era a promoção das mulheres, mas sim a instrumentalização das mulheres. E depois, quando ele vai para o poder, né, há uma fase que está a combater a corrupção, põe o país acima de tudo, mas depois fomos vendo que estava a se transformar, fez uma opção entre salvar o país e salvar o MPLA. E o presidente preferiu salvar o MPLA, faz umas alianças com os corruptos, né, com alguns corruptos que tinham processos. Outra coisa que ele faz ele tem os seus poderes constitucionais. Quando depois começa a criar grupos econômicos paralelos, o que é que aquilo quer dizer? Ou matapalos e etc. Quer dizer que ele já não se conforma com os poderes que a Constituição lhe dá. Quer mais. E ele quer outros, né? Nice. E acontece muito com os líderes, vão buscar poder da igreja, dos sobas, dos curandeiros e etc., dos grupos. E isso que aconteceu mais ou menos com ele, né? Começa a ter grupos empresariais para ele. Para quê? Aquilo serve para quê? Porque depois, quando ele for para essas estratégias de querer para um terceiro mandato, tem esses grupos que depois vão começar a patrocinar, né, patrocinar grupos para começarem a defender. Mas ele se tiver uma boa equipa, né, vai lhe dizer, mas chefe, o senhor é que patrocina, porque o senhor é que está sempre a dar adjudicação direta, como é que eles... já sei, eu tomo aqui para depois dares ali. Que eu acho que aprendeu com o Zé Eduardo. O Zé Eduardo é que fazia coisas dessas. Sim, o Zé Eduardo também tinha isso. O Zé Eduardo, quando em 93, em setembro de 93, ele tinha criado, ele criou uma estrutura, a GFI, né, que é uma empresa do MPLA, constituída aí por cerca de 60 empresas. Ele privatizou muitas empresas do Estado, o Cuca, Nucal, e passou essas empresas todas para o partido. João Lourenço, quando chega ao poder, né, para combater a corrupção, acho que sente também dificuldades de desmantelar aquilo. Pelo contrário, ainda vai se beneficiando disso, né?
Aliás, vimos aqui aquele chamado bairro do Ministério que estava a ser construído. Yeah. E o consórcio que lá estava era uma empresa que dentro havia empresas do MPLA, da GFI. E agora, quando se está a combater a corrupção, epá, eu acho que uma das coisas que ele deveria ter feito é decretar uma sindicância contra essa empresa do MPLA GFI, contra Sonangol, né, que foi o epicentro da corrupção em Angola. E acho que daria um grande sinal ao mundo de que estava, de facto, a tentar mudar as coisas. A combater, pelo menos, a corrupção, né? E fazer aquilo que os sul-africanos estão a fazer. Combater a corrupção, ele tem que vir acompanhado de um programa de transparência. Combater a corrupção não é prender as pessoas. O que é que os sul-africanos estão a fazer? Todos aqueles contratos antigos estão a rever, né? E estão a recuperar muito dinheiro. Agora, da forma como nós estamos a fazer, não estamos a recuperar nada. Parece que, por exemplo, recuperamos os dinheiros do Fundo Soberano. Mas o Fundo Soberano, aquilo não é uma estrutura que estava nas mãos de privados. É do Estado. Então nós precisamos de ter mais transparência e perceber o que é que de facto aconteceu e onde é que está. Hoje precisa de transparência e uma das receitas para combater a corrupção é nos concursos públicos, né? Tem de haver concursos públicos. Mas isso dá muito trabalho, uma adjudicação é direta, isso é direto. Daí é que acontece, vais dar o primo, o amigo, quando assustar, estamos no mesmo formato que a gente... Mas já que falas da Sonangol, e também falas de Zé Eduardo, porque eu acho que é impossível falar de Angola sem falar de Zé Eduardo, né? Já que pode te doer, se pica, mas recentemente, acho que foi hoje, ontem, vi uma notícia em que falava do corpo dele estar abandonado. Como é que isso é possível? Como é que é possível? Porque aqui já deixa de ser o corpo do Zé Eduardo, o presidente do MPLA, e é o presidente de Angola. E, portanto, isso é um problema dos angolanos. Como é que é possível? Nós temos nos batido tanto, feito tanta confusão para ir buscar o corpo em Espanha, para depois chegar aqui e, porra, é Natal. E está-me a sair a notícia, eu não sei se é verdade ou não, mas a notícia de que o corpo está abandonado, está a cheirar mal, os guardas ou os militares que estavam lá ao lado já não conseguem estar. Mas que merda é esta? Não, tem que se perceber uma coisa. Dos Santos morreu no dia 8 de julho. Depois surgiram ali os problemas de luta de famílias com o Estado e etc. E o corpo de Dos Santos era suposto ir para um processo de conservação lá do cadáver, né? Que iriam retirar as tripas, né? Porque as tripas iriam ter o devido tratamento para ele poder ser preservado. Porque quando ele vai para o jazigo, tem que ser submetido a isso. O corpo, a dada altura, como havia problema do tribunal, não podia ser mexido. Então, como ele não podia ser mexido, tocado, não foram a tempo de fazer o tratamento. A forma como ele é transportado por aqui, praticamente numa espécie de sequestro, então trazem o corpo assim já com as tripas, tudo. Aquilo tudo. E ele, o que é que acontece? Ele está está na fase da decomposição, já são 4 meses, né? Exato. Então ele vai deitando os líquidos. A forma como ele está, não é para estar no jazigo, é para estar embaixo da terra, porque ele vai deitando os líquidos, etc. Aquilo vai para a terra. Então, conforme está, aquilo vai exalando, vai inalando aquele cheiro, etc. Então, é normal que aquilo esteja numa situação que é difícil de lá se aproximar por causa do mau cheiro. Eu percebo da natureza, da anatomia humana. A minha questão é como é que nós, angolanos, protocolo, o que for... Ou estão à espera que a Tizé venha para um avião para vir fazer confusão? Havia pressa de trazer o corpo, né? Essa parte já passou. Agora está aqui. Tu estás-me a dizer... Peraí. De dar tratamento esqueceram de tratar... É isso, o nosso país é isso, né? Portanto, vamos resumir que o nosso presidente, nós esquecemos de tratar o corpo, é isso. Exatamente. Houve um esquecimento, não estudaram, não passaram... Isso não é crime, meu. Desculpa lá, mas...
quem acompanha o programa, quem vive em Angola, Zé Eduardo nos fatigou muito. Não está isso em causa. Mas, porra, Não, o dos Santos passou também por bons maus momentos aqui, né? Porque no fundo o dos Santos morreu de depressão, já no momento em que ele, fora da doença, né? No momento em que ele esteve aqui, um ano antes, em setembro, quando veio para o pedido do filho, a ideia dele era ficar 2 semanas, depois fez um pedido, mandou uma carta ao presidente João Lourenço, né? Que ele queria estar com o Lourenço, e Lourenço faz-lhe um apontamento a dizer apenas: oh, tomei nota. Eu acho que ele daí caiu na real, percebeu que afinal ele era... É engraçado, já não mandava, né? No tempo do Zé Eduardo, ele dizia: tomei conhecimento. E ele naquele período, ele queria estar com o procurador para responder, né? Naqueles processos que envolvia o Zeno e o Dino, e ninguém lhe estava a receber. E a dado momento, o Zé Eduardo Santos ficava só em casa, no quarto, com as cortinas fechadas, né? E quando uma pessoa está nesse estado, aquilo é depressão. Depois já não comia, foi perdendo o peso. É daí que estava mesmo, não lhe estavam a deixar sair também. Ora, ele saiu de Espanha para vir ser preso na casa dele? Isso é prisão domiciliar, não? De facto, ele não estava... Pronto, na altura ele queria sair, alegavam que faltava o passaporte do guarda, do médico, não estava pronto, coisa parecida. Então foram-lhe retendo aqui contra a sua própria vontade. Jesus. E ficou aquele momento, aquele período, depois não tinha os próprios medicamentos, né? Cortaram-lhe o subsídio. Houve um período que até os medicamentos, os guardas, os médicos é que tinham que fazer a vaquinha para comprá-lo, né? Isso está em documento, né? Do próprio Estado. Então ele passou por esse período. E assim eu sou o novo presidente, não vejo já como é que estão a tratar o antigo presidente, não faço já os bens mamos. Por que isso? Por que isso nós andamos a criar? Nós somos uns animais, a tratar as coisas dessa forma. Nós estamos, basicamente, o próximo presidente, nada impede que o próximo presidente faça o mesmo a este presidente, da mesma forma que este. Percebes o que eu estou a dizer? Não, isso já criou um mau precedente para aqui, para a África. Vê lá, desde que aconteceu isso, o presidente dos Camarões estava à procura de alguém para a sua sucessão, acabou depois por querer já escolher o filho. Este da Guiné Equatorial também todos ficaram com medo por causa do que aconteceu aqui em Angola. Então criou um mau precedente, né? Um precedente menos bom para a África. A forma. Aliás, o presidente dos Santos já previa isso. Ele, na altura, havia uma altura que quis sair do poder, e ele olhava para o exemplo do Chiluba, né? A forma como o Chiluba estava a ser tratado. Ele dava sempre esse exemplo. Eu lembro, em 2008, ele recebeu alguém, né? Abordaram a questão da sucessão, e ele apontou este exemplo do Chiluba. Por isso é que ele, a dada altura, estava a ver quem é que iria pôr, ser o filho, ser a... Quer dizer, acho que ele nunca chegou a pensar na filha. A filha, apesar de tinha poder, né? Mas nunca pensou... Constitucionalmente não é possível, né? Portanto, acho que a Isabel, mesmo podendo, não pode... Porque... Mas ele conseguia porque, o MPLA é um sistema de que ninguém, o presidente, enquanto tem o Estado... Né? Ninguém lhe diz que não. Ninguém diz não. Aliás, ainda hoje, né, aprovaram uma... Na Assembleia, a ideia era discutir sobre a greve dos professores e aprovaram uma decisão para não discutir sobre a greve dos professores. O que eu acho que faz todo sentido, porque não é preciso discutir isso, era só demitir a ministra. Não é? Também. Estávamos a falar um bocado da Sonangol. E eu li alguns que tu pões em causa, portanto, o facto de só haver perseguição contra a Isabel, porque afinal as galinhas que estavam lá eram outras. Como é que tu achas? Tu achas que o ideal seria instalarmos uma CPI aqui? Não sei se esse é o termo. Já se tentou e o MPLA rejeitou uma CPI a Sonangol, ao Fundo Soberano e ao Banco BPC. BPC, exatamente. Quer dizer que quando eles rejeitam, quer dizer que não têm interesse. Né? Isto quer dizer que, por exemplo, nas próximas eleições, se a tendência continua, o MPLA perde mais 10% e fica com 40% e tal por cento. E alguém ou outro partido, ou até uma coligação, é governo.
Isso quer dizer que a partir daí já se pode pedir essas CPIs todas? Eu acho que pode, e aliás, até o que é que vai acontecer? No fundo, nós rejeitamos, quando falo nós, né, angolanos, né, o Parlamento rejeitou a constituição de uma CPE, né, mas o que vai acontecer é que há um processo que o governo abriu na Holanda contra a Isabel, e a Isabel foi notificada para ir responder no dia 23 de março de 2023. E uma das coisas que os holandeses pediram é que ela leve consigo os relatórios da Sonangol, que é desde o momento em que a empresa dela esteve lá a servir a Exame, até o vai ser momento de que 2005 até a presente data, ou até 2017. Ela, ao levar aqueles relatórios todos, o que a Holanda vai fazer é uma espécie de CPI. vai saber de tudo, todos os podres que nós nos recusamos a saber, Exatamente. basicamente. Né? É daí que, na fase inicial, Angola pediu à Holanda apenas para ouvir a Isabel, mas os holandeses foram mais longe a pedir que a Isabel apresente esses documentos. Né? Agora, do nada, isso foi quando o procurador esteve em Barcelona, né? Esteve com a Isabel, esteve com o Furtado, até dizia que não iriam prender, etc. Eles tiveram que agora tomar uma outra medida, que é emitir um mandado de captura contra a Isabel. Com isto, a Isabel já não vai para a Holanda. Fica retida, e eles impedem que a Isabel leve esses relatórios depois para a Holanda. Então nós andamos a brincar mesmo de gato e sapato com a Isabel, né? A Isabel está daqui, nós estamos aqui, nós estamos daqui, nós estamos daqui, nós estamos daqui, nós estamos daqui. Ok, mas então, neste caso, quer dizer que em condições normais, se ela não for capturada, até porque ela ainda não faz parte do site da Interpol, mas é só por causa do sistema, né? Se ela não for capturada, ela sempre pode se apresentar na Holanda com os documentos. Ou o mandato de captura já acaba com a apresentação, a obrigatoriedade da apresentação dela na Holanda. Não, aí eles já não querem mais que ela vá, já não é do interesse. É para capturá-la. É para mandarem para aqui. Ok. Já não é interesse que mandem para lá, porque ela, se for para a Holanda, ela leva os documentos todos da Sonangol para lá, depois a exposição de Manuel Vicente, de Lemos, de dinheiros que saíram para partidos e etc. Nice. E isso ninguém quer. Oh, maravilha. Conforme ela está também, acho que teria ela muito gosto de submeter, né, a esses documentos. Esses documentos para a Holanda. Em 2022, agora nas eleições, um pouco antes, né, tu tiveste ao lado de ACJ. Não estar do lado do ACJ. Todos nós entendíamos que enfrentar uma governação, olhar para as mesmas pessoas durante 40 anos, por vezes também é saturante, né? Sim. E todos nós, havia um sentimento também favorável à UNITA, e todo mundo queria experimentar algo novo, né? Não interessa se fosse a UNITA ou algo parecido. O que nós queríamos, era não o pessoalmente queria apenas que o MPLA perdesse a sua maioria parlamentar, porque perdendo a maioria parlamentar iria impedir alteração da Constituição, iria favorecer também com que as duas partes principais discutissem mais a nível do Parlamento, e o país faz com um debate e a reconciliação também assim. E se nós, quanto mais debatermos, mais o país pode se reconciliar, e também uma oportunidade de despolitizarmos o país. Todas as nossas discussões é a base de ideologia. Nós precisamos de levar o país para um campo. O nosso debate tem que ser científico, né? Não pode ser. Eu vi uns anos que queriam construir uma fábrica de cerveja no Icolibengo, e o argumento era que construindo ali iria favorecer os naturais, ou que é do presidente Neto, o MPLA. Então, o debate tem que ser científico e não. Ok. E a Isabel? Parecia que também estava do lado do ACJ. Falaste sobre a questão aqui é só essa. Portanto, a pergunta é, isso faz de vocês cúmplices de posicionamento? Não se sentiu nenhum pronunciamento. A Isabel
tomou uma posição isenta, neutra, né? Mas se nós formos a ver, se ela fosse votar, iria votar contra o MPLA, né? Contra João Lourenço. João Lourenço é que está a combater, e não faz sentido nenhum ela ir votar a favor de quem ele está a combater. Tirando em 2017. Como? Tirando em 2017. Tirando em 2017 ela... elas apoiaram. Não, porque elas acreditaram que o pai iria ficar no partido e que o presidente do partido é que manda. Né? Pai há só um. Não, é que no MPLA, para o presidente, é o que ficou comprovado, o presidente para mandar precisa de ter o Estado, precisa de ter os ministérios, precisa de ter as Forças Armadas, etc., para mandar, porque tu com o Estado nas mãos consegues dar emprego, consegues retirar emprego. Agora, sem o Estado, é o que aconteceu com o José Eduardo. No fim, ele tinha o partido, mas não tinha o Estado. Yeah. Então, ele vai para as reuniões do Comitê Central, tem já ali as pessoas a começarem a afrontar. Yeah. Porque ele não tem um instrumento para penalizar, que era o Estado. Né? Aparece ali um administrador de Kazenga, diz-lhe, epá, sai fora, sai daquilo. Né? Se ele tivesse o Estado nas mãos ainda... Não havia conversa. Poxa, ele mandava, era só ordenar. Aliás, nem precisava ele mandar ordenar. Até porque o próprio governador de Luanda depois exonerava o administrador. O José Eduardo era famoso por não falar e dizer tudo. Né? Ele olhava só assim... Agita, agita, agita. E todos batiam palmas. Yeah, yeah. Editor e fundador do Clube Capa. Ainda fazes parte da direção ou já só editas mesmo? Fazes parte da direção. Por curiosidade, quantos é que vocês foram na fundação e quantos são atualmente? Numa fase inicial nós éramos uns 10, estávamos em vários países e agora somos 4. Né? Muitos já regressaram para Angola para estudar. Tem um que está na Inglaterra, no Canadá, estou eu na África do Sul, tem um que está aqui em Angola. E vamos trabalhando assim. E quando é que tu voltas? Para Angola? Sim, para Angola. Estás na África do Sul há quanto tempo? Epá, neste momento eu tenho mais anos da África do Sul do que da Angola. Né? Eu saí daqui com 19 anos, né? E na África do Sul estou já há 25 anos. Já estás como um peixe dentro d'água, né? Isso aqui, se ficas doente é África do Sul, né? Eu acho que sim, apesar de não falar as línguas da África do Sul, mas entendo a cultura da África do Sul, acompanho a dinâmica da África do Sul da mesma forma como acompanho também aqui as questões da Angola, né? E quando é que pensas em voltar? Achas que ainda faz sentido? Para Angola? Faz muito sentido, porque o que é que acontece? Nós temos uma ligação muito grande com a nossa terra, porque o que nos faz viver é... Tu passas para a estrada, passas para a ilha, lembras-te da infância, que vinhas com os amigos, etc. Aquilo é que te faz bem à alma. Okay. E fora tu não tens isso, né? Não tens a tua escola primária, a minha escola primária está aqui. Mas ainda está? Está aqui, por isso é que... E tem carteiras? Não sei, porque professores não têm de certeza absoluta. Deve ter polícia, militares, segurança, mas professores não. Eu acho que continua a ter carteira. Continua a ter carteira. Estudaste onde? Eu estudei numa escola das madres, que é aqui no Nelito Soares. Ok, é possível. Acho que eu estive aí próximo, é possível. E foste para a África do Sul. E a tua primeira licenciatura foi em Geofísica? Bom, eu quando saí daqui, o meu pai era engenheiro de construção naval. E nós geralmente nos inspiramos muito nos pais. Uhum. E eu tinha o sonho de fazer engenharia eletrônica. Okay. Eu fui para o Macarenco, e o Macarenco já não havia vaga, então estudei lá mecânica. Ok. Então, quando vou para a África do Sul, quis dar sequência. O que é que acontece? Na altura, ainda, quando eu lá chego, ainda... Equivalência, por Não. Ainda uns traçozinhos do apartheid. Havia ainda vestígios do apartheid, né? Uhum. Nas universidades, eles deixavam-te entrar, mas encontravas lá no segundo ano, no terceiro, uma cadeira que é em afrikaans, que era o método que... Aquilo havia um racismo
institucionalizado. Ele não diz que tu não podes, negro não podes entrar na universidade. Mas Ele vais diz, ter que- entra. mas vais Vais passar entrar, mas aí- quando chegares no último ano, dá uma cadeira em africano e tu, negro, não falas. Então, quando das conta daquilo, és obrigado a desistir. Ok. Então, eu encontro ainda isso, porque as universidades estavam a se reformar, então não consegui estudar mecânica. Então, fui para geofísica, Geofísica. que é algo que tinha lá as físicas, geologias, matemáticas, e fui para aí. Eu estudei geofísica, e depois vinha já para aqui para trabalhar, decidi regressar mais para lá e pronto, acabei depois, como já estava envolvido no ativismo, essas coisas, ativismo político, cívico, e então acabei por fazer uma outra formação em relações internacionais e diplomacia, que também tinha, incluía a comunicação social, as políticas, e pronto, e que ajudou também, de certa forma, a ter algum background em questões política e diplomacia, por aquilo que a malta tem estado a fazer. E a tua mãe nunca te perguntou, e ser médico, não? Não, nunca pensamos. É aquilo que eu disse, nós tentamos seguir aquilo que Do os velho, pais, já. dos velhos, Ok. né? Se o teu pai é carpinteiro, tu és capaz de, naquela altura, né, querer também seguir essa Se profissão. o teu pai, tu não sabes, nós não sabemos, porque o nosso pai nunca foi, mas teu pai presidente, tu podes ser dona da Sonangol. Então, tu estiveste nessa parada do ativismo e foste um dos declarantes do caso 15 mais 2. Correto. O caso dos 15 mais 2 começa com o Albano Pedro, um jurista. Ele faz uma composição de um governo nas redes sociais. E os 15 mais 2, quando prendem os jovens, e usaram aquela composição de governo e estava também o meu nome, né? Ok. O Albano disse, olha, se o governo se tivéssemos que criar um governo de transição, coisa parecida, quem é que poríamos ali? Então ele pôs certos nomes ali. E a PGR fez aproveitamento daquela composição e pôs nos seus files, dando a entender que aquilo seria o Golpe de governo Estado. que os golpistas iriam... Então chamaram-nos para ir ao tribunal e certificar se fomos contactados pelo LUAD. E pelo foste? Hitler. Foste ao tribunal? Fui a tribunal. Queres explicar a Isabel como é que se vai a tribunal e tipo é tranquilo? É porque eu acho que ela tem algum problema. Diz-lhe que está tudo bem. Não, o que nós sentimos ali o sentimento, quando é um tribunal sério, tu ainda estás confortável, né? Ok. Mas quando sentes da partida que aquilo é uma coisa que te faz de conta, uma coisa de brincadeira, né? Viemos, pronto, aceitámos lá ir para declarar ou depor, porque senão eles usavam depois Contra aquilo vocês? Contra nós, dizendo Ok. que faltámos ou falhámos. Jesus. Isso não é fácil, mas volta. Está bom aqui. Vais gostar. Não, quando se está no ativismo, né? Não tem hipótese, né? Não há hipótese. Eu Eu acho que está preparado para enfrentar a prisão. eu estou contigo, é a mesma coisa. Eu acho que tu também, quando estás numa situação, numa posição política, é para roubar, desviar. Chega um momento, estamos aqui todos, um VX aqui, outro aqui, 2 casas no Dubai. Eu acho que é natural, é natural. E nós andamos nisso. Curiosamente, e isso é mesmo curioso, nós temos um trecho, um áudio, recente, do Ministro das Energias. Ok. Em que, portanto, sabes que o Presidente está lá no State e acho que saiu uma massa para as energias. E do que é público, o Ministro está a ser investigado lá fora, at least, né? E então, eu, se for possível, vou pedir à Regi para pôr esse áudio, só para nós percebermos de que é que se trata, só para ver se conseguimos analisar isso. Ok. Regi? Temos que vencer esta pobreza energética também que vivemos em África. Isso só se consegue expandindo a infraestrutura. E é o que também vamos fazer. Com este projeto vamos levar energia elétrica a milhões de pessoas e dessa forma vamos naturalmente levar qualidade de vida a essas regiões. Este é o grande impacto que este projeto vai trazer, são 2 bilhões de dólares. É verdade que é complexo executar, mas naturalmente que estamos num processo, creio que, de não retorno. Portanto, esperamos que possa haver uma implementação rápida. Eu aqui salta-me
pobreza energética, temos que nos livrar da pobreza energética. E a minha dúvida é logo, será que na casa do ministro falta luz? E depois, no final, ele fala de... São 2 bilhões, é um projeto complexo. A mim faz-me confusão quando tu, que estás a ser investigado, cai 2 bilhões e tu estás a dizer que é um... Já estás-me a dizer que é um... O que é que se passa connosco? Como é que tu... Por que nós daqui a 5 anos, quando tu voltares, vais continuar sem luz, mas 2 bilhões vão cair? Bom, esse projeto, se não estou errado, é um projeto financiado pelos Estados Unidos. Exatamente. É um projeto que é também americano, acho que é para a construção de... para aquele sistema solar, não? Exatamente. Porque, geralmente, de facto, o presidente João Lourenço está muito apaixonado por essa ideia de ter esse tipo de projeto. É aquilo que já começou a se ensaiar em Benguela, não? Eu sei que aí uma banda, já fizeram assim um filme, só coisa. E acho que ele recentemente viu também isso na Noruega. Viu isso também na Noruega e muitos países estão a apostar nesse tipo de energia. E pronto, e ele quer implementar isso em Angola e até um dos exemplos que ele disse que Angola é um dos países que tem muito sol e é só aproveitado para as praias, para explorar para os bronzeadores. Como é que tu assim. te sentes enquanto angolano quando o presidente te ensina o que é que o país tem e como é que é preciso viver nele? Como é que tu te sentes enquanto angolano a pagar impostos? Tu não pagas impostos. Mas como é que tu te sentes quando o presidente diz não é assim, respirar é só... Não, a primeira coisa é perceber o presidente, né? Tentamos perceber o seu perfil. Muitas das vezes ele diz coisas também de uma forma assim desportiva. Ok. Mais um atleta emprestado à política, né? É mais um. Andamos a colecioná-los. Um militar, né? Um militar, né? Um militar. Então, tentar procurar entendê-lo, né? Aquilo que ele diz. Sim, mas também se nós não entendemos, aparece o Adão de Almeida e traduz. Muito bem, muito bem. Nessa linha, em algum momento desses 20 anos, o Clube Capa sofreu alguma pressão? Eu deduzo que sim, mas mais do que isso, tipo algum processo formal? Já houve processos, né? Houve uma altura que eu lembro que abriram-nos um processo e até o Rafael Marques dizia não, esse processo é mais só para dar maçada à pessoa, que era, abriam-te processo, diziam que é de abuso e liberdade de imprensa, ias para lá, dia seguinte o processo muda, diziam que entrou e saiu do país sem o SME dar por conta dos seus passos, quer dizer, a pessoa depois ficava perdida, já não sabia... Eles só não queriam que vocês escrevessem. Aquilo era para reter a pessoa aqui. Houve uma altura que o procurador quis perceber como é que o clube funcionava. Okay. Então quis reter aqui e ele achava que havia um grupo interno do regime que queria derrubá-lo, tirá-lo do cargo. Então ele foi fazendo também uma espécie de chantagem para nos apertar, para ver se pudéssemos dizer quem é que dava informações sobre a PGR. O que é que aconteceu? Houve um ano que houve um roubo no BNA, que foram transferidas voltadas somas para o exterior, e estes dinheiros foram recuperados e depois, ao invés de entrarem para Angola, foram para Portugal e foram depositados na conta do advogado do Procurador-Geral. E, aliás, está-se a combater a corrupção e hoje já não se fala desse dinheiro do BNA. E neste dinheiro saiu uma parte, que era o advogado do PGR antigo, João Maria de Sousa, saiu uma parte que era para comprar uma casa que creio que na altura, em Portugal, na altura custou 70 mil euros ou mais, qualquer coisa assim parecida, que era o dinheiro do BNA. E nós denunciamos isso. E o procurador antigo quis perceber como é que a informação chegou, se aquilo foi em Portugal, se houve fuga de informação lá. Então ele abriu o processo aqui, né? Ok. Abriu o processo aqui porque é para apertar-nos para ver se nós falássemos quem é nas fontes. Quem de facto forneceu a informação
do dinheiro que foi usado E eu lá. deduzo que se vocês estão abertos até hoje é porque não revelaram as fontes. Não tinha como revelar. Não revelarmos preocupa. a fonte. Essa parte eu conheço. Vocês perdem o pão, mas a fonte não. Não sei se sabes, porque estamos nessa linha. Recentemente, 2 ou 3 jovens foram detidos por terem dito que o presidente era gatuno. 2 ou 3? 3, né? A minha questão é, primeiro, estão em fuga? Não, acho que já foram detidos. 2 estão em fuga e 1 é que foi detido, é isso? Boa, obrigado. O público só vem por causa disso, eu falo à toa. Não, a minha dúvida é em tentar perceber o quê? Imagina, se alguém diz que o presidente é gatuno, Ok? essa pessoa não tinha primeiro que ter a possibilidade de provar que o presidente era gatuno ou é logo detido? Porque o crime não é de calúnia, não é de difamação, não é multa, é já prisão. Como é que isso funciona? Sabes? Isto é. Ele por vezes está a dizer que o presidente é gatuno, né? O gatuno, às vezes, ele poderia ser ouvido para Justificar. justificar, deveria ser assim. Pode ser que, no ponto de vista dele, o gatuno não é gatuno, pronto, há vários conceitos de gatuno, né? Aquele que assalta o cofre do Estado, aquele que assalta a casa. Eu acho que ninguém deveria ser penalizado ou preso por tecer Opinião nesse sentido, né? Aliás, já tivemos um caso semelhante, né, em 96 com o Rafael, quando escreveu o Batom da Ditadura, que foi preso porque disse que o presidente era corrupto, né? Yeah. E na altura, depois, ele teve que ser solto porque havia uma lei em Angola que dizia que se tu tens uma prova contra o presidente ou contra o presidente de um país amigo, tu não podias mostrar aquilo em tribunal. Então tiveram que buscar alguma lei que... Essa lei já era antiga, tempo do Partido Único, só que em 91 e 92, 91, quando houve a nova Constituição, esqueceram-se. Então o advogado do Rafael, a advogada na altura, foi buscar este artigo para procurar defendê-lo. Então quando pediram para ele provar que o presidente era corrupto, tiveram que apresentaram aquele artigo, né, dizer que não, ele não pôde apresentar provas contra o presidente, né? Então, e só depois é que eles acabaram em 2010, em 2010 tirar essa lei que estava esquecida. Mas dentro dessa lei, da nova lei de 2010, a pergunta é a mesma, aquilo dá prisão, porque calúnia, ou é já da nova lei da 333 que eles criaram, que era uma coisa especial para se protegerem das ofensas? Eu acho que eles criaram isso porque houve uma altura que não se admitia críticas contra o presidente José Eduardo dos Santos. No fundo, isso é uma lei para o dos Santos, né? Não se admitia críticas. Estás-me a querer dizer que o João Lourenço até as leis herdou? Ele não reformou nenhuma lei, né? Só a única coisa que reformou foi o artigo, acho que 132 da Constituição, né, ano passado, para ilimitar os poderes, os mandatos do vice-presidente, né? Exatamente. Criou ali uma fuga que mais tarde lhe permite voltar como presidente por um terceiro mandato de forma indireta, né? Mas pronto, eu penso que ninguém deveria ser preso por ser comentário e opinião sobre... É a opinião dele, né? Se ele acha que o presidente é gatuno. E, aliás, víamos que o jovem que fez aquele vídeo fez aquilo numa desportiva, não fez para... Então estás-me a querer dizer, quando o presidente está na desportiva, está tudo bem. Quando somos nós os desportivos, não, tem que fazer aquecimento. Ele fez aquilo de uma forma irónica. E em tribunal isso também conta, né? Quando tu fazes... Aparentemente. Eu nunca fui preso. A ideia dele não foi ofender o presidente. Eu acho que o presidente deveria promover reformas e tentar tirar esses artigos que depois se fazem comprometer e envergonhar também. Pois, porque depois o que acontece? No caso que deste exemplo, o Rafael disse que o presidente José Eduardo era corrupto. Hoje, ninguém diz que o presidente não é corrupto. Agora imagina que estão a dizer que o presidente é gatuno. Mas lá à frente, nós nunca sabemos. As pessoas só estão a descobrir já 10 anos depois.
Em outros países, isso iria mesmo para o tribunal e debater ali o conceito de gatuno. Né? Não é, mas para debater o conceito de gatuno tens de ter alguém para debater, e nós já falamos sobre isso. Aqui não se debate coisas, aqui é ideologias, cientistas, é lá loucos. E por força disso, eu tenho a impressão que recentemente foram presos jornalistas. Ok. Depois foi assaltado o sindicato de jornalistas. E agora a polícia está a prender pessoas. A pergunta é, tu achas que a polícia está muito ocupada a prender as pessoas que ofendem o presidente, que depois esquece dos jornalistas e do sindicato? Como é que... Ou a polícia está ocupada a dar tiros na cabeça das zungueiras e então continua muito distraída e o que acontece é que quando houve o ataque já 3 vezes contra a esposa do jornalista Cláudio I, houve ataque contra o sindicato dos jornalistas, roubo de computadores. O que acontece é que quando é estas ofensas contra o presidente, etc., a polícia apanha os autores, né, em tempo recorde. Yeah. Mas nestes casos contra os jornalistas ou outros... Deixa né, andar, não. parece que deixa andar, né? Então fica-se com a ideia que esses ataques, né, foram feitos no interesse do regime. Mesmo que não foi a polícia ou o governo a mandar fazer, né, mas quer dizer que aquilo foi do interesse dele. Alguém fez e o governo gostou por e causa deixou, da passividade, deixou assim. não é? Porque até do caso do Cláudio já lá vão, parece, 3 meses desde que aconteceu o ataque contra a esposa, não há investigação nem nada, e aquilo ficou assim. Tivemos também o caso do Inocêncio de Matos, já vamos fazer 2 anos, né? Yeah. E até aqui não se encontra, a polícia não encontra o autor dos disparos, e do momento para nada as fotografias da autópsia que fizeram ao corpo desaparecem. Então, é isso, fica-se com a ideia de que há aí uma mão invisível por detrás. Ou será que é porque a polícia também só recebe em véspera de eleições? Vamos saber nos próximos episódios. Senhoras e senhores, com vocês, José Gama. Antes de mais, boss, muito obrigado. Nós estávamos a tentar essa entrevista há alguns anos já, mas para mim é fantástico ser agora, principalmente porque estamos num novo mandato, né? E então é sempre bom para, eventualmente, daqui a 4, 5 anos, conseguirmos ter a percepção do que é que aconteceu de facto, quantas 500 mil casas foram entregues. Temos perguntas? Não temos perguntas. É ótimo, claro que temos perguntas. Lá na ponta, por favor. É só levantar o braço e depois, primeiro o nome e depois fazer a pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor José Gama. Boa noite. Eu sou o Euclides. Bem, conheço José Gama há longos anos, sigo o Clube Capa e faço mais ou menos ideia daquele que é o trabalho de José Gama. Admiro a capacidade intelectual do José Gama. Tá. Estamos a ouvir. Está-se a ouvir? Está-se a ouvir. Admiro a capacidade intelectual e analítica do José Gama, a capacidade de desconstruir certos cenários ou textos criados nos laboratórios de desinformações e de trazer a realidade à tona. José Gama já foi apontado como sendo um operacional dos serviços secretos de Angola ou da África do Sul, não sei, mas isso sabe bem que é verdade. E nesta cena, eu gostaria de saber, a minha questão é, como é que o José Gama avalia os serviços, ou seja, avalia o trabalho dos serviços de informação em Angola? E já fez parte, alguma vez, de algum serviço de informação e inteligência interna ou externa? Bom, a minha questão. Muito obrigado. Como é que eu avalio? Já muito obrigado pela observação e questões colocadas. Eu sei, de facto, quando houve as eleições, né, o pessoal do regime depois... primeiro diziam que era da brinde, né,
dos serviços da UNITA. E depois, quando surgiram as eleições, li um artigo que diziam que era também dos serviços deles daqui, também já viam que era dos serviços do apartheid, coisa parecida. Mas pronto, quando há eleições há sempre esses ataques, há sempre essas referências, e nós, muito profundamente, já estamos habituados, né, que nos acusam de ser da UNITA, do MPLA, ou do FPD, ou qualquer coisa parecida. Agora, como é que avalio os serviços? Nós notamos, sobretudo na época das eleições, que os serviços de inteligência praticamente, ou melhor, a UNITA não estava só a lutar contra o MPLA. Vimos que eram também os próprios serviços a lutarem contra a UNITA. A UNITA estava a lutar, ela pensava que estava a lutar contra o MPLA, mas havia não digo partido, mas uma estrutura invisível a lutar contra ela. E a evidência que tivemos é muitas manifestações que aconteceram. Houve uma vez uma manifestação no sovismo acho que era contra o Samacuva, qualquer coisa parecida. E nós percebemos que aquilo, dizia-se que eram grupos de opositores lá internos da UNITA, e nós percebemos que aquilo não era uma manifestação propriamente de pessoas da UNITA. Por quê? Porque os jornalistas que lá foram cobrir foram orientados a captarem apenas incidentes ou lutas ou coisa parecida. E depois, os manifestantes que ali estavam a fazer confusão, e depois, ao fim do dia, quando saíram, um deles deixa cair a pasta de documentos e cai um cartão dos serviços de inteligência. E percebemos que aquela manifestação não eram de grupos da UNITA, mas sim eram os próprios serviços a promover ou a patrocinar aquela manifestação contra a UNITA, para dar a entender que a UNITA está dividida, que a UNITA é arruaceira, e etc. Então, daí que deram orientação aos jornalistas apenas para cobrir aquelas atividades de arruaças. Outra coisa também que vimos é em janeiro deste ano, quando atacaram a sede do MPLA na Samba. Até hoje não se mostra o indivíduo que fez aquilo, né? A sede do MPLA estava praticamente a uns 10 metros da esquadra da polícia. Sempre que há uma manifestação, a polícia, os serviços de inteligência têm que estar de prontidão, eles têm logo a informação e sabem que vai ter uma manifestação ali às 10 horas. Ele até tem um departamento que chama-se Departamento de Eventos, que acompanham os comícios e essas atividades políticas, e eles colocam já ali homens para fiscalizar e monitorizar. E naquele ato do ataque à sede do MPLA não havia isso, e o facto também de, no momento do ataque, terem esvaziado aquilo, não havia cadeiras, nem os documentos, nem nada. Até hoje nunca ouvimos o MPLA se queixar que os seus documentos foram queimados ali. Então a conclusão que chegamos é que aquilo é, como se diz em inglês, né, que é um job inside. Inside job, quer dizer que aquilo foi fogo amigo que provocou aquele ataque à sede do MPLA, e depois precisavam de arranjar um bode expiatório e inventaram o caso do Luther, né, que o prenderam, o Luther e o Tanais, para dar a entender que o Luther é que era provavelmente o mentor daquilo, né? Queria-se insinuar que aquilo, que era a UNITA, que é a UNITA que mandou partir a sede do MPLA, né? Mas viu-se que até hoje o governo não investiga, quer dizer, ficou mais preocupado em prender o Luther e nunca investigou aquele crime, né? Que seja quem for lá, tenha feito aquilo, ou seja o responsável, aquilo ficou claro que foi uma ação que partiu da própria, né, de alguma estrutura do Estado, seja da inteligência ou da polícia, mas que aquilo foi um órgão do regime que fez aquilo. Portanto, a avaliação que eu faço é que é um órgão que trabalha também para o partido MPLA, e não deveria ser assim. É necessário que os serviços de inteligência, né, sejam apartidários, né? Apartidários. E vimos na campanha, né, o
que é que aconteceu. Mais uma questão, por favor. Boa noite. Boa noite. Ngoisa Lucombo. Olha, eu tenho uma questão que tem a ver com o seguinte. Eu sinto que nós, em Angola, estamos num momento de estagnação. Eu já sou de uma geração pós-utopia e sinto que nós estamos num momento de estagnação, que o nosso debate é sempre entre o MPLA e a UNITA. E da realidade tu vens, eles, por bem ou por mal, claro que ele tem muita coisa negativa, mas é um facto que a África do Sul surgiu uma terceira via, o Júlio Malemba. Não vamos aqui falar das coisas negativas ou positivas, mas é um facto porque ele conseguiu votos. E na tua opinião, tu sentes que o que é que falta para nós, enquanto país, essa terceira via, até o momento, não ter surgido? Porque eu sinto que até as terceiras vias que surgem se associam a um dos dois, ou o MPLA ou a UNITA. Yeah. Qual é a tua opinião sobre Nice. isso? Pronto, primeiro dizer que nós estamos num sistema que ainda é bipolitizado, né? É tipo, se um de nós ainda estamos divididos entre UNITA e MPLA. E nós, quer queiramos, quer não, ainda estamos do lado do MPLA. Não somos militantes, mas se pegarem um de nós, se pegarem, está aqui o Hitler, se pegarem o Hitler e o Nelito, forem para um debate numa RTP ou num canal de televisão, perguntarem-lhes quem invadiu Angola em 75. O Nelito vai dizer que foram os russos e os cubanos. O Hitler vai dizer que foram os sul-africanos. Só nestas declarações o entrevistador vai perceber quem é de um lado ou do outro. Vai dizer, não, o Hitler é do MPLA. Ele vai dizer, não, eu não sou do MPLA, não tenho nada a ver, nunca fui no CAP. Mas a ideologia dele é do MPLA, do Nelito é da UNITA. Estamos divididos todos assim. Agora, o que é que vai acontecer para haver uma terceira via? Nós temos um partido que está há 47 anos no poder, né? E ele enraizou-se muito. E o MPLA criou um quadro que as pessoas também não conseguem mais viver sem o partido, colocam o partido acima do país. Então, há muitos estudos também que indicam que dificilmente esses partidos sobrevivem depois dos 50 anos, esses partidos históricos. No mundo temos poucos, temos aí um partido que é no Taiwan, temos o partido, acho que temos na Inglaterra e nos Estados Unidos, partidos que têm aí 100 e tal anos, e temos também o ANC, embora o ANC só começou agora a estar no poder. E depois de algum tempo esses partidos morrem se eles não se reformarem. O que é que vai acontecer com o MPLA? O MPLA precisa de se reformar, mas ele não vai conseguir se reformar estando no poder. Por quê? Porque dentro do MPLA entraram muitos infiltrados, né, que eles precisam de sair. Estão dentro do MPLA, mas não estão dentro das políticas do MPLA, não estão dentro da ideologia do MPLA. Então o MPLA, para se reformar, ele precisa de perder o poder e ele depois, todos esses oportunistas que entraram vão sair e ele vai se tornar um partido genuíno. Ele precisa, é o que aconteceu com a UNITA. A UNITA também só se reformou fora do poder. Ela tinha o poder das armas, dos diamantes, né? Antigamente a UNITA também era o MPLA é um partido, um regime de mando único, né? A UNITA também era. A UNITA também, no tempo de Savimbi era assim, né? O Savimbi morreu e a UNITA conseguiu se reformar, né? Hoje na UNITA quem manda já não é o presidente. Há uma proposta, vai-se para a comissão política, comissão permanente, e os membros aí é que decidem. Hoje o Adalberto não tem aquele poder que tinha Savimbi, nem Samacuva. Então, eles conseguiram e continuam a se reformar porque não têm poder, né? É o que vai acontecer com o MPLA. O MPLA precisa de ir para a oposição, se reformar, depois trabalhar bem e voltar para o poder. A questão do país até não é terceira via, mas necessariamente o MPLA, os partidos dois, o MPLA e a UNITA, terem cultura democrática e também nós não termos medo de tal. Agora, o que o MPLA deve fazer é preparar o país para sobreviver à morte do MPLA, né? Porque conforme está, suponhamos que estávamos a falar com o Hitler, se os membros do Comitê Central se porem num avião ou num barco, o barco afundar,
o país fica depois em problemas, porque o presidente do tribunal está habituado a receber orientações superiores do membro do Comitê Central ou do presidente. Sem ele, Não depois sabem fica trabalhar, desorientado. não sabem Por exemplo, o trabalhar. Mandela construiu uma África do Sul. Nesse momento, o ANC pode sair do poder, entrar o partido As coisas funcionam. branco ou de qualquer partido. As instituições funcionam. Ele criou um sistema em que as instituições sobrevivem à morte do partido. líder do Nice. Mandela. É isso que nós deveríamos também ter. Aqui não, tu tens um juiz que, juízes, aliás, que não tomam decisões sem antes querer consultar o chefe do partido. Mas Portanto, também recebem cada apartamento. pois, isso é aquilo que o Rafael disse, depois cria-se um quadro que eles acabam por ficar todos reféns. Então, ele gosta que aquele governo está ali, quando há eleições ele faz coisas, mesmo até sem ter ordens, faz coisas para aquele partido se manter no poder. Temos mais questões? Temos aqui uma. Bom, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Eu penso que este é um momento muito importante, sobretudo quando falamos de assuntos que é de interesse público. E desde já parabéns ao Clube Capa por este trabalho que tem vindo a desenvolver. A minha pergunta é o seguinte: de que forma o Clube Capa gostaria que a sociedade Pode só falar um em bocado geral- mais alto, por favor. Muito bem. De que forma o Clube Capa gostaria que a sociedade em geral, sobretudo angolanos, pudessem ajudar a desenvolver? Primeiro ponto. E segundo ponto, nós há um tempo viajamos para o interior da província, do país, e vimos que nos centros da cidade ainda existem edifícios que foram danificados pela guerra. E os governos provinciais recebem receitas, criam infraestruturas, mas aquelas deixam como estão, no centro das cidades. Qual é a imagem que esta quer transmitir para nós? Muito obrigado. Bom, como é que nós podemos, como é que se pode contribuir nesse do Clube Capa, contribuir para Angola? Portanto, Ok, Combo, ok. deixa o Eu IBAN, acho o que- IBAN. Projetos como o Clube Capa, a melhor forma de contribuir é ele está sempre municiado, né, com informações, com dados, denúncias, e ele ajuda ele a crescer. Eu acho que é a melhor forma, e também dando sugestões, mandando e-mail. Nós também temos cometido também erros, falhas. Já publicamos artigos também que têm uma outra falha. E acho que o público no geral pode ter essa capacidade de ajudar. Agora, quanto aos edifícios no interior que não foram ainda reabilitados, né? Mas todos os anos são orçados para tal. Pois nós tivemos, a guerra terminou em 2002. Tivemos um exemplo que foi a cidade do Cuito e do Ambo, que foram rebocadas, depois pintadas, né, para dar um ar de novo, né? Esses edifícios, se calhar, também o governo poderia ter feito isso, mas muito honestamente também não percebo porque é que acontece isso. Há um edifício no Ambo, que acho que aquele quando o Savimbi depois prendia lá o Numa, o Boca, aqueles generais que tiveram lá os problemas e foram eliminados. E esse edifício parece que não foi reabilitado. E há um outro também que a própria UNITA, que pertence à UNITA, a UNITA comprou em 92, que também não foi tratado. Se calhar havia a ideia de que é da UNITA, então o governo viu que se ajudar isso, se reabilitar isso, a UNITA vai fazer hotel, depois vai rentabilizar e vai tomar partido daquilo. Se calhar foi isso, né? Havia também no Andulo o bunker do Jonas, né?
que poderia ser reabilitado para fins Turísticos, né? E o que aconteceu é, na altura havia uma administradora, mandou destruir aquilo, né? E, epá, isso depois... São coisas que depois deveriam ir para a história, chamar estudiosos para perceber como é que se havia construir um bunker naquele período, naquele momento de cerco e de aperto, qual foi a tecnologia que ele utilizou ali, um bunker que tinha até sistema de ventilação, e eu acho que deveríamos tentar estudar aquilo, né? Só nós é que não temos esses dados históricos, esses elementos, né? Tu vais para vários países, encontras a tumba de reis. A malta vem para aqui, não encontras a tumba da Rainha Ginga, não sabemos onde é que está. De Portugal encontras a tumba onde está o Dom Sebastião não voltou. Dom Henriques, Dom Afonso, todos eles Yeah. encontras, está tudo localizado. Até aqueles que morreram, Vasco da Gama, que morreram lá longe, está tudo aí. E da forma como estão a tratar o corpo de Zé Eduardo, não sei se vamos encontrar Zé Eduardo, né? Então, isso é história. Nós deveríamos também começar a ter a preocupação de ter isso. Portanto, voltando à questão dos edifícios, podemos fazer aqui, é só deduzir, se calhar, não estava na prioridade do governo, né, reabilitar algum. Mas tu tens uma noção de quais são as prioridades do governo? Consegues ter lá longe? Nós aqui perto, se calhar estamos muito perto, não conseguimos ver, estás a ver, está aqui na cara. Mas tu de longe consegues ver quais são as prioridades do governo? Senhoras e senhores, José Gama. Não, estava a brincar, é só porque é uma pergunta difícil. Temos mais uma questão? É a última, vamos já fechar. Boa noite. Boa noite. Sou Braulio Jorge e a pergunta que eu tenho a colocar é a seguinte. José Gama acha que que nos últimos anos Rafael Marques continua tão ativo no Clube K ou já menos ativo, porque se percebe o seguinte, desde a altura em que foi recebido no Palácio Presidencial, até esta parte não soube falar de Rafael Marques, não faz porra nenhuma. Percebeste a questão? É tipo, se houve um recuo ou... Se ele ficou mais brando com a entrada do João Lourenço. Só a título de curiosidade, hoje eu li, o Rafael também está nos Estados Unidos, e hoje eu li que o Rafael está tipo a disparar para o presidente, está a disparar para todos. Eu percebo a tua pergunta, nós vamos receber a resposta, mas só para dizer que hoje mesmo saiu a informação, o Rafael está lá nos Estados Unidos e está a disparar para todos, PGR, PR, eu não sei se teve não, se calhar acumulou. Vamos saber a resposta. Não, o que aconteceu durante muito tempo, o Rafael percebia que o presidente dos Santos, né, era um entrave para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento democrático. E dos Santos saiu e entra o João Lourenço. O João Lourenço declara combate à corrupção. E o Rafael também estava a combater a corrupção e ele interpretou que estavam os dois no mesmo caminho. Se este está a combater a corrupção, eu também estou, né, eu não vou combater alguém que está também a combater a corrupção, que estamos no mesmo jogo. Mais à frente, percebeu que o presidente João Lourenço, de facto, tinha boas ideias, né, tinha vontade de fazer mudanças, tinha vontade de combater a corrupção, mas perdeu-se. Então, daí que o Rafael também viu, não estamos, afinal, não estamos na mesma estrada. Viu que João Lourenço perdeu-se, desviou-se e ele, pronto, voltou a fazer o seu combate à corrupção. E daí que vimos hoje, ou ontem, né, ele fez um ataque aos tribunais, né, que estavam a tornar-se dependente do presidente, que o presidente estava até a premiar os juízes com carros, com viaturas, etc., que ele entende que é uma forma também de corromper também esses mesmos juízes. Portanto, eu acho que ele sente-se traído pelo presidente João Lourenço. Ainda bem que usaste essa palavra, porque eu acho que é isso que ele se sente.
Eu acho que algumas pessoas sentem-se traídos pelo Rafael porque estavam à espera de um... Imagina o seguinte, e se eu estiver errado, corrige-me. Imagina que todos nós já sabíamos que isso era conversa para boi dormir. E o Rafael estava-nos a convencer que não, ele sabia mais que nós. E agora que o bombom molhou, nós estamos aqui, eu estou aqui a supor, nós estamos aqui, agora recuaste, mas como é que você recuou se você que era o primeiro lá à frente a nos dar a visão? Essa visão que nós tínhamos de agora, você que nos deu lá à frente, como é que isso fica? Não será um risco, porque tu, ao tomar esse posicionamento, tu acabas por ter uma percepção diferente, o público acaba por ter uma percepção diferente do teu trabalho de 20 anos. É um risco. Não, ele acreditou no combate à corrupção do presidente João Lourenço. Okay. É uma opção, né? Definitivamente. Deu um período de nojo. Exatamente, deu seu voto de confiança ao João Lourenço, né? Percebeu que o João Lourenço falhou, né? E agora recuperou. Voltou à carga. Pronto, nós não é assim de repente não dá, está a ver? Temos mais uma questão. Boss, por favor, saque, façam só as duas e assim se responde já de uma vez. É só porque senão fica tarde, depois vos assaltam. Vão dizer que a culpa é aqui. Por favor. Começo. Olha, eu não sei se é exatamente como está a dizer o José Gama, porque se formos fazer aqui um recuo, depois que o presidente João Lourenço tornou-se presidente, o Rafael Marques deu uma entrevista a uma televisão, suponho, portuguesa, deviam ser 50 e tal dias depois da tomada de posse, e ele já falava exatamente sobre isso. Dizia que o presidente João Lourenço começou bem, mas que já estava a começar a dar algumas bandeiras, que ele precisava fazer algumas reformas, tal como disse José Gama, sobretudo no sistema judicial, e que, todavia, se não fizesse, seria, não é, o pior, seria o caos. O que é que se foi verificando? Verificou-se que, na medida que o tempo foi passando, o Rafael Marques foi encarando isso impávido e sereno, como estava a dizer o TC. Que era o quê? Ele que já nos tinha alertado, como é que ele consegue abrandar numa altura em que ele devia avançar, porque já nos tinha dado o sinal. Suponho ser esta a preocupação do Brada e é a nossa. E depois, nós vimos, não é, que o próprio Rafael Marques já teve um pouquinho mais de ligação com o próprio presidente, com Álvaro Sobrinho, ou seja, somos livres também de pensar, não é, uma série de coisas. O Rafael Marques sempre acostumou-nos a ser aquela pessoa que é contundente, combate a corrupção e etc. Só que, depois de nos ter alertado, no princípio, depois de 50 e tal dias do presidente já ter tomado posse, ela branda, não é? Agora, se eu também li, né, ela se ia disparar, não sei, provavelmente alguma coisa está a acontecer e ele está a decidir tomar posição novamente. Provavelmente, não é? Provavelmente. Pronto, era isso. Obrigado. Mas percebes como é que a percepção pode alterar, não é? Bem, ainda no dossiê Rafael Marques, como pode, o Gama nos pode aqui explicar o facto dele ir para o leste de Angola e andar com batedores da polícia? Oba, maravilha. Como comandante municipal, nice. A servir de escolta por Rafael Marques. Porra. Esse meu público tinha que estar no debate da Zimbo. Vamos passar. Não, calma, e o mais caricato é que o hotel onde o Rafael esteve hospedado estava coberto de seguranças. Portanto, para quem defende, é do contra, essa é a expressão correta, é do contra, faz-nos acreditar que liberdade de expressão e lutar contra todos os males que enfermam Angola é possível. No dia seguinte, tu encontras lá comer a mesa com a pessoa com quem ele dispara. Nice. Não será que esse recuo dele é mais um jajão para acalmar os nervos? Muito obrigado. Porque não se explica. Se calhar também não foi passou na Angola ou para a Indiama. Pode-se dar o caso. Muito obrigado. Estás a ver como é que vai estar a acontecer, né? Há de facto recua só, vais ver. Não, há um grau... Há um grau de incompreensão, né, à volta do Rafael, né? Citou também aqui o caso do Álvaro Sobrinho, mas eu vejo aqui da seguinte forma e fui acompanhando,
no início, quando aconteceu o caso do Beza, né, o Rafael foi o primeiro a denunciar o escândalo. Exatamente. Se nós notarmos nas primeiras reportagens, né, percebe-se provavelmente que a fonte terá sido o Álvaro Sobrinho. Né? Os donos do Beza, na altura, eram o Copelipa e o Dino, e o Álvaro Sobrinho terá feito ali qualquer irregularidade, e há registro de uma reunião que o Álvaro tem com o Dino, e o Dino está ali sentado com uma pistola ao lado, e houve a intimidação. Já ouvi uma história dessa. E o Álvaro sente-se intimidado e recorre ao Rafael provavelmente para denunciar aquilo tudo. O Álvaro é provável que era uma fonte, né, vamos dizer assim, desses assuntos relacionados ao Beza, por isso é que ele tinha uma relação com a fonte, né, só que trouxe aquela relação para o público, para fora. O público não estava a contar com isso, e está aqui o próprio Hitler, que o Rafael, quando lança a sua ONG, viu ali o Álvaro Sobrinho e ficou escandalizado, porque via, este é um indivíduo que é fustigado, é um indivíduo que está envolvido nisso e naquilo, como é que aparece aqui num fórum, né, dos direitos humanos, num fórum que é contra a corrupção, né? Pronto, as pessoas não perceberam da provável ligação que havia, se calhar, entre os dois, entre fonte e jornalista, e as pessoas, pronto, cada um fez a sua ligação e interpretação, e depois veio aquele próprio Rafael disse numa entrevista. Eu acho que se calhar tornaram-se amigos, ele se calhar viu alguma simpatia no Álvaro Sobrinho, e é aí que ele, numa entrevista, diz que de facto tinha um escritório ou um apartamento, ou qualquer coisa parecida, que foi cedido pelo Álvaro Sobrinho. Mas, pronto, poderia ter evitado, né, esse tipo de ligação, né, porque é algo que as pessoas não contavam, e as pessoas naturalmente sentiram-se traídas, ou não contavam mesmo com aquilo. Eu quando nós procuramos entender, né? Yeah. Não ver numa outra perspectiva. Por isso é que, na falta de explicação, as pessoas vão mais para um outro campo, se calhar que ele foi engolido, coisa parecida. Da primeira vez que a UFOLO fez eventos com artistas, eu fiz parte, e eu lembro-me de ter ido reunir com o Rafael e com a equipa no prédio da ESCOM. Okay. E a primeira vez que eu entrei no edifício, no office, foi natural. Eu também não penso muito, né? Mas foi natural para mim dizer, porra, Robinho dos Bosques conseguiu tirar dos ricos para dar aos pobres, ah? Fiquei mesmo tipo, não, esse é o único Madé que está a fazer repatriamento de capitais, mas afinal ele não era PGR. Senhoras e senhores, com vocês, José Gama. Muito obrigado. Obrigado. Faz boa viagem no teu regresso. Estamos ansiosos para que voltes. Oxalá não voltes mesmo um ano antes das eleições, só para vir buscar os 4 milhões. Só porque, come on, né? Pelo menos vou-te pedir para mostrar o relatório. Então, boa sorte, volta rápido, que eu acho que Angola precisa de todos os seus filhos neste momento. Portanto, se der, Isabel, Tizé. Senhoras e senhores, muito obrigado. Nós vamos estar aqui, portanto, amanhã e sábado. Depois, nas próximas semanas, só vamos estar aqui às quintas-feiras para fazer o Goza TV. Na próxima semana, nós vamos receber o Vladimir, o russo, que é ambientalista e, coincidentemente, conselheiro da República. E na última quinta-feira, dia 29, vamos receber aqui a doutora Teresa Cohen, que já foi deputada do MPLA, é médica e é mulher. Muito obrigado.